Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Fordismo. Fordismo é um sistema de produção criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja principal característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou esse sistema em 1914 para a indústria de automóveis, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. O objetivo principal desse sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Desta forma, dentro desse sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto, no caso da Ford e os automóveis. E cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. O Fordismo foi o sistema de produção que mais se desenvolveu no século XX, sendo responsável pela produção em massa de mercadorias das mais diversas espécies. O declínio do Fordismo. Na década de 1980, o Fordismo entrou em declínio com o surgimento de um novo sistema de produção mais eficiente, o Toyotismo. Surgido no Japão, seguia um sistema enxuto de produção, aumentando a produção, reduzindo os custos e garantindo uma melhor qualidade e eficiência no sistema produtivo. O Taylorismo. Em 1911, o engenheiro norte-americano Frederick Taylor publicou Os Princípios da Administração Científica. Ele propõe uma intensificação da divisão do trabalho, ou seja, fracionar as etapas do processo produtivo de modo que o trabalhador desenvolvesse tarefas ultra especializadas e repetitivas, diferenciando o trabalho intelectual do trabalho manual, fazendo um controle sobre o tempo gasto de cada tarefa e um constante esforço de racionalização para que a tarefa seja executada num prazo mínimo. Portanto, o trabalhador que produzisse mais em menos tempo receberia prêmios como incentivos. A indústria de Taylor. Com base nas minuciosas observações do processo produtivo industrial, Taylor propôs diversas medidas que deveriam ser implantadas com o intuito de elevar o nível da eficácia. Dentre as principais medidas, podemos apontar agregar valores ao salário em decorrência da elevação da produtividade, ou seja, a gratificação, incluindo ainda a cada trabalhador a incumbência de realizar uma atividade específica. Um funcionário com função de apertar um parafuso não fazia mais nada a não ser isso. A repetição da tarefa eleva a agilidade, aumentando a rapidez dos movimentos e, consequentemente, diminuição do tempo. Lucros, muitos lucros. Após sua criação, o método foi bastante difundido entre a classe empresarial, especialmente na produção têxtil. Se, por um lado, sua implantação representava um grande sucesso para os donos do meio de produção, por outro lado, não agradou os representantes dos trabalhadores, os sindicatos, considerando que a racionalização gera exploração do proletariado. As ideias tayloristas propunham ainda alteração na organização estrutural dentro da indústria têxtil, para dinamizar ao máximo o processo capitalista de produção, que visa diminuir custos, aumentar lucros e acumular capital. Toyotismo. Após o desenvolvimento do Fordismo nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, o Japão entrou em um cenário totalmente desfavorável à implementação desse sistema de produção. O Fordismo tinha como característica principal a produção em massa, sendo necessário enormes investimentos em uma grande quantidade de mão de obra. Elaborado por Taishi Ono, o toyotismo surgiu nas fábricas da montadora de automóveis Toyota, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse modo de produção só se consolidou com a filosofia orgânica na década de 70. O toyotismo possuía princípios que funcionam muito bem no cenário japonês, que eram muito diferentes do americano e do europeu. A produção na Toyota. O toyotismo tinha como elemento principal a flexibilização da produção, ao contrário do modelo fordista, que produzia muito e estocava essa produção. No toyotismo só se produzia o necessário, reduzindo ao máximo os estoques. Essa flexibilização tinha como objetivo a produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandado, no chamado just-in-time. Dessa forma, ao trabalhar com pequenos lotes, pretende-se que a qualidade dos produtos seja máxima, e essa é outra característica do modelo japonês, a qualidade total. A crise do petróleo fez com que as organizações que aderissem ao toyotismo tivessem grande vantagem significativa.
pois esse modelo consumia menos energia e matéria-prima, ao contrário do modelo fordista. Assim, através desse modelo de produção, as empresas toyotistas conquistaram grandes espaços no cenário mundial. A eficiência entre o modelo fordista e o modelo toyotista. No modelo fordista, defeitos no produto só eram identificados no final da linha de produção. No modelo toyotista, os operários interrompem a produção a qualquer momento para consertar falhas. No modelo fordista, a empresa fabrica muitas peças que compõem seu produto. No modelo toyotista, a maioria das peças é feita por outras companhias, por outros fornecedores. No modelo fordista, não pode faltar peças. No entanto, geravam grandes estoques. No modelo toyotista, o estoque é mínimo. Os fornecedores entregam as peças quando a companhia as solicita somente. No modelo fordista, o operário modelo é aquele que melhor obedecia às diretrizes dos seus superiores. No modelo toyotista, o operário modelo é aquele que identifica problemas e propõe soluções. No modelo fordista, a empresa devia executar os projetos feitos pelos seus engenheiros. No modelo fordista, a empresa deve planejar a produção de modo a atender o desejo do seu cliente, sempre lembrando da qualidade total.